Hoje, dia 11 de setembro, é um dia muito especial, muito importante, na verdade, muito marcante, que faz parte da nossa história. Para falar sobre isso, eu vou conversar aqui com o professor de História, Reinaldo Nishikawa. Boa tarde, professor. Boa tarde. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Bom, às 8h45 da manhã, um Boeing da United Airlines estava indo, acredito que era para Boston, né? E ele saiu de Boston e ele desviou do caminho, se chocou na Torre Sul do World Trade Center, Correto. Nova York. Logo depois, às 9h30, já foi a Torre Norte. E isso visto por todas as câmeras do mundo inteiro, o mundo inteiro acompanhando esse atentado terrorista, que com certeza foi o maior atentado terrorista contra os Estados Unidos. Com certeza. Eu acho que esse atentado ele tem uma dupla característica. A principal dela é que, pela primeira vez na história americana, o atentado aconteceu dentro do seu território. Né? Porque os americanos têm uma fama muito grande de entrar em territórios vizinhos, inimigos, né? E lá fazer a sua guerra. Então ele torna-se importante porque foi no seu próprio território que aconteceu isso. Então eu acho que, tanto para despertar a questão do caráter, né, da importância desse dia, né, como no 11 de setembro, como um marco fundamental para a história americana, como recordar também certos momentos e pensar até que ponto esse 11 de setembro é lembrado para a gente como um marco realmente para a história americana. A gente está vendo aí imagens, né, do filme As Torres Gêmeas, de Oliver Stone, baseado na história real de 2 policiais que ficaram presos nos escombros das Torres Gêmeas ao tentar salvar vidas durante o atentado. O importante, a gente citar aí, a gente já está vendo imagens quando o primeiro avião se chocou contra a Torre Sul, tá? O World Trade Center, gente, as Torres Gêmeas que a gente fala, é o símbolo do poder econômico e militar dos Estados Unidos. Então, não foi à toa ter jogado justamente ali esse ataque terrorista. Sim, e vale lembrar também que, além do World Trade Center, né, o Pentágono também se viu como alvo de ataque. Que é sede do Ministério da Isso. Defesa, Comando das Forças Armadas. Então você vai ter um foco político e um foco econômico, né, para os ataques. Os alvos foram bem centralizados. Não Bem foi uma centralizados. Coisa... Isso. A gente tem aí um número de mais de 3.000 pessoas foram mortas nesse atentado terrorista, que realmente chocou o mundo, sensibilizou as pessoas foram vítimas, né? A gente não quer aí falar que realmente quem morreu não tinha culpa de nada do que está acontecendo. Verdade. Agora, em alguns casos, como a mídia mostrou muito, a gente acaba vendo os Estados Unidos como os bonzinhos da história. E eles são os bonzinhos da história, professor? Na verdade é o seguinte, quando você fala de Estados Unidos, a gente tem que pensar bem que eles são os reis de mexer com a mídia. Né? Então eles sabem manipular muito bem isso. Eles sabem construir seus heróis e construir seus inimigos, seus vilões. Então nada mais justo que eles, como alvo agora de um ataque, criar essa ideia de vítimas, né? Tanto é assim que logo após o atentado de 11 de setembro, o presidente George Bush já declarou guerra ao Iraque, né? Antes mesmo de provar qualquer tipo de contato imediato entre Iraque com o atentado. Invadiu, passou por cima de uma decisão da ONU de não atacar ainda, né? Dizendo como que havia armas de destruição em massa no Iraque, até hoje não acharam nenhuma arma de destruição em massa. Passaram uma decisão soberana da ONU e invadiram, né? Com aquele velho chavão americano de levar a democracia para os países do resto do mundo, né? Então esse discurso de levar a democracia, a liberdade, a partir desse discurso eles construíram guerras, destruíram mundos, né? São justificativas que eles dão. Sim, eles justificam qualquer ato que eles fazem em nome da liberdade, tão discutida, tão falada por eles, né? Então, na verdade, os americanos eles sabem muito bem lidar com a imagem. E, afinal de contas, essa imagem é absorvida por todo mundo, né? Independente da vítima, né? Que as 3.000 pessoas que morreram não tem nada a ver mesmo. Várias pessoas, quando viram, né, o que estava acontecendo, se jogaram do prédio. Então, as pessoas, essas mais de 3.200 pessoas aí que morreram, são vítimas. Os bombeiros, policiais civis, policiais militares que estavam no lugar, tentando salvar as pessoas, elas foram vítimas do próprio país. Elas foram vítimas realmente de uma situação. Ninguém tem culpa, realmente, nesse caso aí do que aconteceu. Essas pessoas realmente sofreram, a gente consegue constatar isso. E muitas famílias também, né? Mas isso, na verdade, é mais alarmante ainda, porque a gente está falando dos Estados Unidos, um país que é imperialista, é um país que já passou aí por 2 guerras, né, mundiais, mas nenhuma em território próprio, como você falou. Isso é a grande questão, porque quando você trabalha, por exemplo, com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, é sempre na Europa, né? Então eles são sempre isolados. E é até interessante um dado só para constar que quando há, por exemplo, o ataque, a bomba nuclear no Japão, por exemplo,
eles jogam no Japão justamente porque o Japão está isolado, então não há perigo de afetar nenhum aliado americano. E a questão também para destacar bastante é a participação dos bombeiros, né, que muitos morreram aí fazendo seu serviço, cumprindo seu papel, independente de políticas americanas. Não, eles não dormiam, eles se revezavam, eles foram mesmo. Vários bombeiros morreram depois, não porque ficaram presos nos escombros. Vários morreram por problemas pulmonares, adquiriram câncer no pulmão por causa de respirar, né? Tudo aquilo lá. Na verdade, um filme que a gente indica também aí para você de casa, você que se interessa, você que é estudante ou você que é mãe e tem filhos que querem conhecer isso daí, que vivenciaram isso, assistiram na televisão, que na verdade parecia um filme quando a gente estava assistindo aquilo na televisão, ao vivo. É um filme muito bom, é o filme do Michael Moore, que é o Fahrenheit, que ele vai contar exatamente, né? Isso, e na verdade o Fahrenheit ele vai fazer uma abordagem mais política, ele vai pegar os bastidores da questão do 11 de setembro, né? Ele vai buscar a política americana, a participação de George Bush, né? Que mostra, interessante nesse documentário, que ele mostra, enquanto está acontecendo os ataques, ele está numa escola infantil lendo livros, né? Alheio a tudo, parece que ele está à Nada parte. Está acontecendo, é algo né? que realmente acho que parece que é uma ficção para ele, né? Que ele, enquanto ninguém fala para ele tomar uma atitude, ele não toma uma atitude. Gente, só para a gente finalizar, a gente destacou aí então que foram mais de 3.200 mortos, né, nesse atentado 11 de setembro. Um levantamento de uma ONG, ela pesquisou em todos os jornais do mundo inteiro, principalmente nos países pobres, e ela constatou que no dia 11 de setembro de 2001, mais de 35 mil crianças morreram de fome no mesmo dia. Para mostrar que a guerra é uma coisa muito triste, o atentado foi uma coisa muito triste, mas o mundo está aí, né? Estamos o mundo inteiro aí sofrendo fomes, guerras, misérias. E acontece o tempo inteiro, né, gente? A todo momento, a todo instante, inclusive aqui no Brasil, né? A gente sofre, né, de uma certa... Sofre, mas a gente não pode desistir, afinal de contas, somos brasileiros, não desistimos nunca. E a gente desiste nunca. E bola pra frente, né? E tem que ser assim, acho que essa mensagem que a gente deixa, a gente trouxe algo muito importante, que marcou história, faz parte das nossas vidas. Muita gente assistiu aí o tete a tete na televisão, não acreditou com o que estava acontecendo. Eu tive, né, a possibilidade de estar lá, de ver em 2003. É muito triste. É um lado de Nova York que você entra assim e você fica paralisado, porque você consegue imaginar quantas pessoas morreram ali e os escombros ainda estão lá. Esse é um cartão postal triste de Nova York, né? Muito triste. E que isso não se repita nem para nenhum lugar do mundo, né? Ninguém merece isso. Sem guerra. Paz para o mundo todo. Isso Professor mesmo. Reinaldo, muito obrigada pela sua presença aqui. Está convidado para voltar mais vezes. Eu volto. Convidado, Combinado? Eu volto, tá bom? Então tá bom.